Coloquei o ChatGPT para ser presidente de um país por 10 dias. Será que ele dá conta da missão? A missão é bem simples. Ele tem que tentar manter o governo e a população felizes durante esses 10 dias. Sempre vão aparecer coisas pelo caminho, como notícias inesperadas, guerras, conflitos. Além disso, o exército pode tentar tirar o poder da gente e o jogo em questão é o senhor presidente. Então, bora lá. Primeiro eu começo dando dicas para ele de como que o jogo funciona e também pedindo para que ele vá até a internet, para que ele saiba como que é esse jogo e quais são as regras. Agora que ele já sabe como que o jogo funciona, eu peço para ele começar a escolher o que ele quer fazer e quais ações ele pode tomar. Ele pode escolher até 4 tipos de ações, sendo ela orçamento, decreto, ações sociais e, claro, poder, como iniciar guerras, tomar o poder completamente do país, entre outras coisas. Showtime, presidente. Passo número 1. Relatórios. Antes de tomar qualquer decisão, preciso ver os números exatos de cada grupo, exército, movimentos sociais, população, políticos, mais o saldo detalhado do tesouro. Manda o print da aba Relatórios para a gente ter a radiografia do país. Passo número 2. Evento do turno. Na sequência, abra o conselho para vermos o evento atual e as opções A, B, C. Aí já escolho a ação mais segura para o nosso objetivo de manter MORS 60% de aprovação sem estourar o caixa. Quando tiver com os 2 prints em mãos, manda ver que eu tomo a canetada. Aqui eu achei uma opção bem válida, já que ele teve a ideia de olhar o relatório primeiro, né, para ter uma noção de como que tá a situação do país antes de ele tomar uma decisão. Beleza, presidente, já temos o raio-x. Indicador, valor, caixa, 1.000. Despesas fixas, 60 mil mês. Popularidade interna, 52,60%. Popularidade EU a Rússia, 70%. Diagnóstico rápido. Popularidade nacional está 8 pp abaixo da meta. Caixa tá folgado agora, mas o conselho alertou para os gastos altos do governo anterior. Se começarmos torrando dinheiro, esse meme some rápido. Próximo passo. Precisamos ver se ter o primeiro evento com opções A, B, C, ou abrir algum menu de ação concreta, exemplo, orçamento ou decretos, para fazer algo que 1. Dê um empurrão na popularidade interna sem estourar o cofre logo de cara. Não deixe as despesas mensais dispararem. Manda o print do evento ou da aba que preferir. E eu já escolho a ação, explicando em uma frase por que é a melhor jogada agora. A IA fez uma boa análise do relatório, porém ela pediu para que eu mesmo tomasse uma decisão de qual aba eu iria seguir, né? Qual tipo de poder a gente ia utilizar agora. Eu falei que não era bem isso que eu queria que ela mesma tomasse essa decisão. Ação. Cobrar dívidas tributárias. Por quê? Justiça fiscal. A população curte ver quem deve ao fisco pagando a conta. Tende a dar aquele up na popularidade sem mexer no bolso do povão. Grana extra. Entra a receita direta, aliviando o caixa sem criar despesa nova. Baixo desgaste político. Não corta serviços nem impõe imposto novo. Então o Congresso costuma engolir mais fácil do que um congelamento de gastos ou uma privatização polêmica. Bora cobrar e botar o tesouro para engordar enquanto a aprovação sobe. Eu executei a ação que ela havia selecionado e acontece no jogo de, por exemplo, acontecer eventos inesperados, como o exército confiscar terras para treinamentos. E você pode negar ou concordar, e mais uma vez eu vou pedir para a inteligência artificial decidir o que ela quer. Opção escolhida. Por quê? A popularidade interna já está baixa, 52%. Confiscar terras para o exército irritaria a população e movimentos sociais, derrubando ainda mais nossa aprovação e podendo criar protestos ou custos de indenização. Mantemos o apoio militar em nível aceitável com outras medidas futuras, investimento ou equipamento, sem arriscar a estabilidade agora. Beleza, presidente. Antes de apertar qualquer botão, quero checar 2 pontos rápidos para garantir a jogada certa. 1. Relatórios atualizados. Quero ver quanto nossa popularidade interna subiu. A cor verde sugere que já passamos dos 60%, mas vamos confirmar o número exato. E como ficaram exército, movimentos sociais, políticos e caixa mensal. 2. Menu de decretos. Se a popularidade ainda não cravou bem acima de 60%, costumo usar um decreto social, tipo reforço na saúde ou educação, que custa pouco e dá um boost grande na aprovação. Se a popularidade já estiver ok,
a gente pode focar em algo que agrade o exército, já que o ícone deles ficou laranja, sem irritar a população. Meu pedido: abre de novo Relatórios e manda o print dos números atualizados. Em seguida, abre o menu Decretos para eu ver quais opções estão disponíveis esse turno. Com esses 2 prints em mãos, eu bato o martelo na ação do turno, explicando o porquê. Ação do turno: decretar incentivos à reciclagem. Por que é a jogada certa agora? 1. Boost de popularidade barato. Medida ecológica costuma agradar a população e movimentos sociais, empurrando nossos 60% para cima sem criar inimigos fortes. 2. Custo zero. O painel diz não há custos envolvidos, então mantemos o cofre em 945 kW e as despesas mensais nos 55 caras. 3. Sinal de governo moderno. Passamos a mensagem de responsabilidade ambiental e ainda mostramos que estamos de olho no futuro, reforçando nossa imagem visionária. Próximo passo. Depois de ver o impacto nos indicadores, podemos planejar algo para o exército. Tá laranja. Talvez investir em equipamentos ou fazer um acordo de defesa que não pese no orçamento. Show, presidente! Temos 887 RK no cofre, todos os grupos em verde, exceto o exército laranja. Hora de ganhar uns pontinhos com os generais antes que batam continência. Para outro. Próxima jogada. Abra o menu, Poder e manda o print das opções. Normalmente ali aparecem coisas tipo treinamento básico, comprar equipamentos ou aumentar soldo. Quero ver o custo-benefício de cada uma e escolher a que fortaleça o exército sem arrombar o orçamento nem irritar a população. Esse é o momento onde a IA começa a perceber que ela está perdendo o apoio do exército. Então logo ela começa a pensar em medidas para ganhar sua aprovação, já que a população e as outras partes do governo estão a apoiando. Ação escolhida: contratar músico para comício. Por quê? Garante popularidade 60%. Shows culturais gratuitos animam a população e movimentos sociais, dando mais alguns pontinhos de aprovação sem criar polêmica. Custo zero. Mantém o caixa em 887 kW e nossas despesas mensais continuam controladas. Risco baixo. Não irrita nem o Congresso nem investidores estrangeiros. Também não fere liberdades civis, evitando queda brusca de imagem. Exército segue estável. Podemos agradar os militares em outro turno com medida específica. Treinamento ou equipamentos sem sacrificar o apoio popular agora. Apesar de ter notado o desconforto do exército com suas ações, a IA ainda não deu muita bola. Tinha notado, porém continuou fazendo outras ações. Isso despertou o interesse do exército em prender opositores do governo. Acho que eles estão se cansando um pouco. Vamos ver o que ela vai decidir a partir de agora. Opção: negar por quê? Evita a ditadura. Prender opositores derrubaria a força da população e dos políticos, jogando nossa popularidade abaixo dos 60% alvo e podendo acender rebeliões. Custo zero de imagem. Exército fica meio chateado, mas continua em nível aceitável. Depois compensamos com treino ou compra de equipamentos, algo que não fira liberdades civis. Mantém estabilidade. Seguramos o país num caminho democrático e com apoio popular sem mexer no caixa. Alerta vermelho no quartel. O exército entrou no campo crítico vermelho. Precisamos de uma medida que suba a moral militar já, mas sem derrubar a aprovação popular nem arrombar o cofre. Próximo passo 1. Abra o menu Decretos e manda o print para eu ver se há algo como reequipar forças armadas, aumento de soldo ou programa de treinamento básico. 2. Se não rolar nada para o exército ali, a gente avalia outra saída, orçamento ou ética. Mas primeiro quero checar essas opções. Com esse print em mãos, eu bato o martelo na ação do turno e explico rapidinho o motivo. O exército está em vermelho. Precisamos dar algo que pareça investimento ou fortalecimento militar, não só passar uma lei genérica. Melhor rota agora 1. Cancela este menu. Toque cancelar. 2. Abre o menu Poder de novo e manda o print. Costuma aparecer coisa tipo aumentar soldo dos soldados, comprar equipamentos, treinamento básico. Qualquer uma dessas resolve de imediato a moral no quartel, geralmente por um custo aceitável. Plano B. Se no poder não rolar nada pró-militar, aí sim voltamos aqui e decretamos proibir games violentos. Tende a agradar forças de segurança e políticos conservadores, sacrificando só uns pontinhos de popularidade com jovens. Manda o print do poder que eu bato o martelo rapidinho.
A IA fez uma pequena confusão. Uma das regras desse jogo é que você não pode utilizar o mesmo tipo de ação 2 vezes seguida. Como ela já tinha utilizado o poder em uma ação anterior, ela não pode fazer isso nesse turno, somente no próximo. Então ela vai ter que escolher uma nova opção. Ação do turno: decretar proibir games violentos. Por que escolher essa medida e não poder de novo? 1. Agrada o exército imediatamente. Censura de conteúdo que estimula a violência costuma ser bem vista pelos militares e setores de segurança, puxando o indicador das Forças Armadas para fora do vermelho. 2. Sem custo no caixa. O decreto é gratuito, então mantemos 819 QA e despesas mensais nos 55 QA. 3. Impacto popular controlado. A população jovem pode reclamar, mas nossa aprovação geral está verde. Uma leve queda ainda nos deixa Blair a 60%. Se cair demais, compensamos no próximo turno com um programa social barato. Resumo: reforçamos a relação com os militares sem gastar nada nem acionar medidas repressivas graves, mantendo a economia saudável e a estabilidade política. E lá vem bomba! Escândalo de corrupção derruba a popularidade num estalo. Vamos agir rápido para mostrar tolerância zero e recuperar confiança antes que a barra de aprovação fique vermelha. Passo 1. Radiografia depois do escândalo. Abre de novo relatórios para eu ver quanto a popularidade nacional caiu e se as finanças mudaram além dos 761 BQR que já vi lá no topo. Passo 2. Contra-ataque ético. Em seguida, abre o menu Ética, a máscara preta, e manda o print das opções. Normalmente aparecem coisas como investigar ministros, criar força-tarefa anticorrupção, cobrar transparência de contratos. Quero ver o que temos para escolher e já dou a canetada na medida anticorrupção que 1. Recupere popularidade e população. 2. Não exploda o orçamento. 3. E não irrite demais políticos ou exército. Manda esses 2 prints e eu resolvo em 2 frases. Ação escolhida: reduzir maioridade penal. Por que agora? 1. Recuperar popularidade com lei e ordem. Após o escândalo, o povo quer sinal de firmeza. Endurecer punições a menores costuma dar um salto rápido na aprovação da maioria. 2. Tira o exército do vermelho. Forças Armadas e setores de segurança veem a medida como combate à criminalidade, levanta a moral militar e afasta risco de golpe. 3. Custo zero. Não gasta um centavo do nosso caixa, 761 KR, nem aumenta despesas mensais. 4. Gestão de riscos. Movimentos sociais podem reclamar, mas ainda estão em verde. Se caírem muito, compensamos depois com programa social ou cultural barato. Vamos endurecer a lei agora. Estabilizar quartel mais aprovação. E no próximo turno podemos lançar uma ação social de baixo custo para equilibrar quem ficar insatisfeito. O exército ainda está só no laranja. Se não fizermos algo logo, vem golpe ou invasão do Cocoquistão. Como a última área usada foi ética, agora podemos escolher poder, orçamento ou decretos. A saída mais direta para levantar a moral militar costuma estar em poder. Próximo passo rapidinho. 1. Abre o menu Poder de novo e manda o print das opções disponíveis neste turno. 2. Daí eu escolho a que dá o maior up. Para os generais sem arrebentar nossa aprovação nem o caixa. Se não aparecer nada pró-militar ali, partimos para orçamento ou decreto numa tacada só. Ação escolhida: criar programa de espionagem. Por que é o melhor movimento agora? 1. Turbina o exército sem medidas drásticas. Investir em inteligência eleva o moral e a sensação de preparo militar, tirando o ícone laranja sem precisar reprimir a população. 2. Reforça combate à corrupção. Depois do escândalo, mostrar que estamos vigiando servidores e contratos ajuda a recuperar confiança civil e política. 3. Custo zero no caixa. Mantém nosso saldo em 703 QO e as despesas mensais intactas. 4. Baixo desgaste social. Diferente de prender opositores ou impor toque de recolher, o programa de espionagem gera pouca resistência popular, preservando o verdinho da população e movimentos sociais. Resultado esperado: Exército volta ao verde. Popularidade geral sofre impacto mínimo. E seguimos com um orçamento saudável para ações sociais no próximo turno.
Situação crítica, presidente, quartel está em 20% e a popularidade geral só 40%. Precisamos de uma medida fora do menu poder que agrade os militares, ou no mínimo evite golpe, sem piorar ainda mais a aprovação da população. Próximo passo rápido. 1. Abra o menu Decretos e manda o print das opções atuais. Às vezes aparece algo como Estado de Defesa, Reforma Militar, ou outro decreto que injete moral nas Forças Armadas sem usar o menu Poder. 2. Se ali não houver nada para o Exército, partimos para Orçamento e procuramos alguma linha de aumentar orçamento militar ou criar fundo de defesa. Com o print do Decretos e, se necessário, do Orçamento, escolho na hora a ação que mais eleva a moral militar e explico em uma frase. Decretos não aliviam o problema do quartel, podem até piorar. Passo certo. Cancelar esse menu e ir para Orçamento. Procurar algo do tipo: aumentar verba de defesa, modernizar exército. Costuma custar alguns milhares, mas dá um salto grande na moral militar e não derruba a aprovação popular como medidas repressivas. Abre o orçamento e manda o print que eu bato o martelo na linha de defesa mais barata e explico rapidinho o porquê. Ação do turno. Taxar lucros dos bancos. Por que agora? 1. Ganhar apoio popular rápido. Cobrar dos banqueiros cai bem com a maioria e deve empurrar a aprovação da população, 40% de volta rumo aos 60%, sem mexer em serviços sociais. 2. Nova receita mais caixa seguro. Aumenta a arrecadação em vez de cortar gastos, mantendo o tesouro saudável, 643 RA, e evitando contingenciamento que irritaria a sociedade. 3. Risco político controlado. Políticos podem resmungar, mas estão em 70%. Temos gordura para queimar. Exército fica neutro, ainda vermelho, mas cuidaremos deles no próximo turno quando o menu Poder liberar de novo. Plano: arrecadar agora, subir a moral do povo e no turno seguinte usar poder para injetar verba ou treino militar e tirar o quartel do vermelho antes que cogitem golpe. Bem, aqui foi onde tivemos outro problema, porque o jogo ele tem algumas respostas que tem que ser dadas dentro de alguns segundos e não dava pra pedir pro ChatGPT responder na hora. Então a minha opção foi deixar sem resposta e, a IA que se vire com as consequências, já que também isso deve acontecer em um governo, coisas que você não estava planejando e perder dinheiro, orçamento, seja lá o que for. Está com o quartel gritando socorro 20% e a popularidade da galera só 50%. Como usamos orçamento no turno passado, o menu Poder liberou de novo. É ali que normalmente aparecem as ações que dão moral para os militares. Próximo passo rapidinho. 1. Abre o Poder e me manda o print das opções que surgirem. 2. Vou escolher a que injete mais ânimo no exército sem afundar muito a aprovação da população. Exi. Controle da mídia. Costuma ser o meio termo que agrada o quartel, mas preciso ver se está lá e se há algo melhor. Com esse print, eu decido na hora e explico em uma frase o porquê. Vamos tirar esses 20% do vermelho antes que o general bata na porta. Controle da mídia. Por quê? Dá o choque que o exército quer. Vigilância sobre imprensa aumenta a sensação de segurança e autoridade militar, puxando o indicador deles para fora do vermelho. Impacto civil gerenciável. A população pode chiar, mas a reação costuma ser menor do que prender oposicionistas ou impor toque de recolher. Com 50% de aprovação, aguentamos um pequeno recuo. Zero custo no caixa. Mantemos 588 reais e não criamos novas despesas, preservando espaço para algum programa social no próximo turno que recupere os pontos perdidos. Por quê? Caixa e despesas. Contratar agrega 15 mil por mês. Grana que vamos precisar para resgatar o exército, 0%, e a população, 20%. Impacto político controlável. Políticos ainda estão em 70%. A queda não os levará ao vermelho. Imagem pública, depois do escândalo, anunciar mais cargos soa toma lá da cá e derrubaria ainda mais a aprovação popular. Negamos agora, protegemos o orçamento e deixamos espaço para injetar verba nas Forças Armadas no próximo turno. Ação deste turno: fechar fronteiras. Por que é a melhor jogada agora? 1. Choque de moral no exército.
Medida de segurança nacional levanta rapidamente o apoio militar, 10% fora do vermelho, reduzindo o risco de golpe. 2. Baixa perda de popularidade civil. Gera desconforto, mas não é tão opressivo quanto prender opositores ou toque de recolher. Com a população em 30%, ainda temos margem para segurar. 3. Movimentos sociais têm gordura. Estão em 80%. Vão chiar um pouco, mas permanecerão no verde. 4. Sem custo no caixa. Mantém os 533 kg intactos. Não cria despesas extras, deixando espaço para uma ação social no próximo turno que recupere os pontos de aprovação perdidos. Resumo: garantimos a lealdade dos militares agora e, em seguida, planejamos uma medida popular, saneamento básico ou incentivo cultural, para voltar a empurrar a aprovação geral rumo aos 60%. Ação do turno: investir em saneamento básico. Por que agora? 1. População em 30% laranja. Obras de saneamento melhoram saúde e qualidade de vida, puxando o indicador da população rumo ao verde e dando fôlego político. 2. Custo zero. O decreto não cria despesa extra, então mantemos 533 kg de caixa para, no próximo turno, focar recursos em um programa que tire o exército dos 10%. 3. Movimentos sociais já nos apoiam, 80%. A medida ainda agrada esse grupo, consolidando a base. 4. Políticos permanecem estáveis, 40%. Investimento em infraestrutura básica é pouco controverso no Congresso, evitando desgaste adicional. Plano levantar a aprovação popular hoje, no próximo turno, com o menu Poder novamente disponível, alocar verba ou treinamento que recupere a moral militar antes que pensem em golpe. Ação do turno: fechar fronteiras. Por que agora? 1. Precisamos salvar o exército já. Com só 10 cent, eles estão a um passo de um golpe. Blindar as fronteiras é visto como medida de segurança nacional e normalmente turbina o moral militar o bastante para tirá-los do vermelho. 2. Impacto civil manejável. A população 20% e os políticos 30% já estão em nível delicado, mas fechar fronteiras costuma reduzir apenas alguns pontos de cada. Ainda ficaremos acima de zero e sem risco imediato de rebelião. 3. Movimentos sociais têm gordura, 80%. Vão protestar, mas continuam verdes. 4. Sem gasto extra. Mantém nosso caixa em R$ 463, reservando recursos para no próximo turno aprovar algo popular. Exemplo, força-tarefa anticorrupção em ética ou um corte de impostos via orçamento, que recupere os pontos da população. Plano curto prazo. Este turno, garantir lealdade dos militares com o fechamento das fronteiras. Próximo turno, focar numa medida ética ou orçamentária que aumente a aprovação popular e dos políticos, usando o caixa que preservamos. Negar por quê? População em 0%. Liberar emendas parece toma lá da cá e afundaria ainda mais a confiança popular, talvez acionando rebelião imediata. Caixa apertado. Já estamos queimando dinheiro, mas 20 clasbromês reduziria nossa autonomia para investir em algo que realmente melhore saúde, educação ou segurança, o que o povo valoriza. Políticos ainda respiram 20%. Eles vão chiar, mas não derrubam o governo sozinhos. Primeiro salvamos o apoio popular, depois negociamos. Próximo passo, no mesmo turno, usar o menu Ética para lançar uma força-tarefa anticorrupção, ou medida similar. Isso. 1. Dá um salto rápido na aprovação da população e dos movimentos sociais. 2. Sinaliza a austeridade, compensando a recusa das emendas. 3. Custa pouco ou nada, preservando nossos R$ 408 para, no turno seguinte, injetar recursos no exército quando o menu Poder liberar de novo. Negamos agora, mostramos pulso firme e partimos já para a ação ética que devolva a confiança das ruas.
E bem, esse foi o vídeo de hoje, foi mais um experimento mesmo. Eu vi alguns vídeos do tipo e quis testar com esse jogo que eu já joguei há muito tempo atrás. Eu achei legal, e também é engraçado ver como a IA ela é muito suscetível, né? Então eu dei um prompt para ela de que ela deveria manter 60% e tudo mais, e ela foi realmente baseado nisso. Então uma hora ela agradava muitos militares, outra hora muitos movimentos sociais, e no fim ela não agradou ninguém, né? Tipo, todo mundo ficou no vermelho. Então ela foi se perdendo nesse ponto de tentar sempre agradar um grupo. E acho que mostra um pouco do risco também de sempre confiar no que uma IA te diz, né? Ela só vai seguir um prompt independente de qualquer outra coisa. Ela não está pensando exatamente, né? É sempre importante a gente lembrar isso. E essa foi a ideia do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Se tiverem sugestões de outros jogos, onde a gente possa testar não só o ChatGPT, mas outras inteligências artificiais, basta deixar nos comentários. Valeu e tchau, tchau.